E aí, aluno, tudo bem com você? Bom, continuando a nossa trilha aí de climatologia, conceitos básicos, vem uma perguntinha que muita gente acaba fazendo. Qual é, afinal de contas, a diferença entre tempo e clima? Claro, aqui a gente está falando de tempo atmosférico, né? Não o tempo cronológico, tá? Essas duas palavras aqui, é muito importante entender a diferença delas, não para saber que algum vestibular vai cobrar de vocês qual é a diferença, mas na hora de resolver uma questão, vocês vão ler essas palavras ali na parte do enunciado da questão, pode vir uma hora a palavra tempo, uma hora a palavra clima, e aí, qual é a diferença afinal de contas? São sinônimos? Não, não são sinônimos. Elas se complementam, obviamente. Então hoje, vamos ver aí, afinal de contas, qual é a diferença entre tempo e clima. Começando pelo tempo. Aluno, seguinte, o tempo é o que está acontecendo agora, é o presente, é neste momento, aí, na sua casa, olhando pela janela, como está o tempo? Como será o tempo amanhã, como foi o tempo ontem? É nesse curto espaço de tempo, aí sim cronológico, que a gente vai falar que o tempo está assim, o tempo está chuvoso, o tempo está quente, o tempo está frio e assim por diante. Então o tempo é o que está acontecendo naquele instante, é o presente. E o tempo, obviamente, vai mudar sistematicamente a cada hora, a cada minuto. A gente pode ter pela manhã, e a gente tem em lugares como o sul do Brasil, por exemplo, você amanhece colocando uma jaqueta de pelo e meio-dia tá tirando e usando uma regata. Para quem mora aí no sul do Brasil, no sudeste também, sabe bem do que a gente está falando, né? Porque o tempo ele vai mudando. Amanhece sem chuva e no final do dia chove e assim por diante. Aumenta a velocidade do vento, enfim, são vários, olha a palavrinha aqui, ó, olha essa expressão, são vários elementos climáticos. Aluno, fica ligado aqui, ó. Os elementos climáticos são os que vão influenciar diretamente o tempo, certo? Quais são os elementos? Vento, pressão atmosférica, temperatura, entre outros que a gente vai ver aí certinho cada um deles na nossa próxima aula. E o clima? O clima já é algo definido. Ele é um conjunto de tempo que vai, por características gerais, dar ali para nós, dentro de uma localidade, uma região, quais são as características ao longo do ano que vai definir o clima daquela região. Dentro do Brasil, há uma certa lei, digamos assim, uma convenção, de que se estuda tempos durante 30 anos, para daí sim definir se aquele clima é um clima de um jeito ou um clima de outro. Tem vários nomes, né? O tropical, o subtropical, enfim. A gente vai ver isso mais para frente também nas nossas trilhas sobre climatologia. Então, pessoal, pegando o exemplo aqui, ó, do sul do Brasil, nós temos aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, onde a gente grava essa aula, uma cidade chamada Palhoça, do ladinho de Florianópolis. E aqui, lá em 2013, nós tivemos neve nessa cidade, onde raramente tem neve, muito raro. E naquele ano específico nevou. Não é porque naquele ano nevou que o clima dessa cidade específica agora mudou. Não. Por quê? Porque a gente precisaria de 30 anos sucessivamente acontecendo aquele fenômeno neve para daí sim a gente mudar o clima daquela cidade. Isso significa que o clima não vai mudar? Não, de jeito nenhum. O clima pode sim mudar e ele está mudando. A gente está passando por um momento de aquecimento no planeta. Então, não é de um dia para o outro, obviamente, porque o clima ele demora um pouco mais, porque se estuda vários anos para daí sim mudar o clima. Mas claro, a gente pode sim ter mudanças climáticas, o clima pode mudar de nome, desde que, obviamente, durante 30 anos isso vá mudando e acontecendo sistematicamente, ok? E aí, galera, o que vai definir o clima de maneira mais direta são os fatores climáticos, e isso aqui é importante. Essa expressão também é fundamental, a gente vai ver isso na nossa próxima aula, que é a altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade, ok? Então, sempre lembrem, o tempo é o presente, o clima é um conjunto de tempos. O tempo muda o tempo inteiro. Ficou repetido, mas é isso mesmo, tá? E o clima, ele vai só mudar se realmente a gente tiver aí
de maneira sucessiva, uma alteração naquele tempo atmosférico daquela região. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, um abraço e até mais!